Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 46, estamos na apostila 3, viva no capítulo 6, página 37. Vamos ver o domínio protoctista do reino protista. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é pelo tipo de anotações que tem na minha apostila. Isso aqui demonstra uma pessoa que estuda, que lê, que procura, que pesquisa. É isso aqui que a gente espera de vocês. É assim que eu gostaria de ver a apostila de vocês no final do ano. Porque se vocês fizerem todas as anotações que eu faço, vocês com certeza vão ser uns grandes profissionais no futuro, tá? Hashtag fica a dica. Então, no domínio protista, a gente está falando do reino protista, dos seres plânctons, dos protozoários. Os protozoários, eles são unicelulares, mas são eucariontes, portanto, tem a membrana em volta do núcleo. Os plânctons, o reino protista, ele é dividido em dois grupos. Os fitoplânctons, que são os vegetais, as algas, e os zooplânctons, que a gente vulgarmente chamaria de animais, tá? Então, quando eles estão na forma de zooplânctons, eles são heterótrofos. Quando eles estão na forma de fitoplânctons, eles são autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. São seres, então, como eu já falei, aqui tem exemplos, né, das algas. Essa aqui a gente chama de dourada, tá? Essa mais amareladinha aqui. Depois eu vou explicar por quê. Então, todos esses seres estão relacionados com água. Eles dependem da umidade. Alguns são parasitas e outros são de vida livre. Eles têm relações harmônicas, eles não nos fazem mal, como, por exemplo, a nossa flora intestinal, os bichinhos que estão dentro do nosso intestino, ajudando a decompor a matéria orgânica que a gente ingere na forma de alimento. O critério de classificação usado por Carlos Linneu para classificar os protozoários é a estrutura de locomoção. A estrutura de locomoção serve tanto para andar quanto para se alimentar. Então, o primeiro grupo seria os ciliados. Os ciliados, eles têm vários filamentos curtinhos ao longo do corpo, que têm batimento ritmado, como se fossem cílios dos nossos olhos. O exemplo é o Paramecium, tá? Outro tipo de protozoário seriam os flagelados. Os flagelados, eles têm esses filamentos compridos aqui, ó, que se movimentam em forma de chicote. Isso tudo é para nadar, né? Nós estamos falando de seres de água, tá? Um exemplo, então, de ser flagelado é a giardia. Outro exemplo de protozoário são os sarcodíneos. Os sarcodíneos são seres que produzem essas estruturas citoplasmáticas, essas expansões citoplasmáticas em forma de falsos pés, de pseudópodes. Então, ele faz essa projeção, achou a comidinha aqui, daí esse citoplasma liga esse citoplasma aqui e a comidinha fica presa já dentro dele, tá? Um exemplo, então, desse sarcodíneo aqui é a ameba. Outro que não está descrito na apostila são os esporozoários. Como a gente já viu na linha evolutiva anterior, esporo é uma forma primitiva de reprodução. Então, eles não têm estrutura de locomoção. Para o lado que a água for, eles vão, tá? As doenças, as patologias provocadas por protozoários. Então, são doenças graves que podem levar à morte. Exemplo: leishmaniose, giardíase, doença da mosca tsetse, conhecida como doença do sono, doenças sexualmente transmissíveis, disenteria e toxoplasmose, que é a do xixi do gato,
tá? Deixar o gato andando pela casa, soltando pelo, passando por cima das coisas de cozinha, das suas roupas, dormindo na cama. Tudo isso pode provocar toxoplasmose. A apostila traz outros exemplos aqui, como a malária, que é transmitida por um esporozoário chamado plasmódio. Esse plasmódio, ele parasita um mosquito anófilis, que é conhecido como mosquito prego, esse amarronzadinho aqui. Aí o que acontece? Se o anófilis pica alguém doente, traz na saliva o parasita. Quando ela picar uma pessoa saudável, ela vai transmitir através da saliva para o sangue do hospedeiro, do ser humano, e esse parasita vai se alojar no fígado do ser humano. Provoca febre muito alta, corrompe as veias do fígado, provocando anemia e levando à morte. Depois a apostila traz aqui pra gente como exemplo a doença de Chagas, que é transmitida por um protozoário flagelado, o Trypanosoma cruzi. Ele infecta um inseto conhecido como percevejo ou barbeiro. Por que barbeiro? Porque todo mundo dorme coberto, com o corpo coberto e fica com o rosto exposto. Então ele prefere as zonas descobertas, ele acaba mordendo o rosto. O barbeiro, o Trypanosoma cruzi fica no intestino do percevejo. Então, quando ele pica, ele faz cocô ao mesmo tempo. E daí você vai coçar a picada, como se fosse de mosquito, e acaba enfiando as fezes dele dentro do buraquinho da picada, ou por via oral, se as fezes ficarem presas embaixo das unhas. Por isto que gosto de unhas curtas, por isto que tem que lavar a mão, manter a higiene pessoal alta, limpeza de casa. Também tem uma outra doença, que é a tripanossomia. Outra doença não é a mesma doença. Esta doença é conhecida como tripanossomíase americana, certo? Aí, junto com os protozoários, a gente tem as algas unicelulares. Elas estão divididas em dois grupos, nas unicelulares, que são essas aqui, e nas multicelulares, que são essas aqui. As unicelulares já falamos, são os fitoplânctons. Plâncton é todo ser vivo que se desloca em uma coluna de água. Elas são classificadas pelas cores. Então a gente tem as algas verdes, chamadas de euglenófitas. Depois tem... só um pouquinho. Eu ia anotar, como treme muito, mas agora eu vi que eu já anotei. Tem as euglenófitas, que são as verdes, que vem no galão de água. Se o galão de água ficar exposto na luz solar, fica verde, né? A água da piscina fica verde. Então, elas vêm na gota da chuva. São as euglenófitas, lembrando que eu é verdadeira. As pirrófitas são as vermelhas. São exemplos das dinoflageladas. Dino 2, flagelo, meio de locomoção. Elas liberam toxinas, provocam a maré vermelha, que aqui na Penha a gente conhece bem, né? É quando fica proibido de consumir o marisco, porque ele pode estar contaminado com essas toxinas. E as crisófitas, que são aquelas douradas que eu mostrei no começo da folha, e elas têm, o exemplo são as diatomáceas, e elas têm uma carapaça de sílica, que é feito de carbonato de cálcio, que também é usado e também faz o fundo do mar, tá? No ambiente lêntico, ou não, pode ser em rio, em qualquer lugar que tenha acúmulo de matéria orgânica, mas a movimentação da água é um pouco mais lenta, essas algas ficam felizes porque elas se alimentam dessa matéria orgânica, né? E daí elas provocam esverdeamento, causam o bloqueio da luz solar
e que daí impede as outras águas de fazer fotossíntese, diminui a oxigenação da água e compromete os peixes do lugar. Então, de repente, tem água verde assim, aparece um monte de peixe boiando, tipo Lagoa da Guanabara, no Rio de Janeiro. Esse processo de esverdeamento se chama eutrofização. Então, apareceu peixe morto num local esverdeado, você já sabe que é a culpa da eutrofização. As algas multicelulares não deixam de ser algas, então também são classificadas de acordo com a cor. As algas verdes são as clorófitas, as pardas são as feófitas e as vermelhas são as rodófitas. As verdes, as algas verdes grandes, a gente já conhece, são aquelas que aparecem em desenho animado, né? As pardas, elas são mais pro marrom, elas têm uma coloração mais escura por causa da presença de carotenoides, da mesma coisa que deixa a laranja, o mamão, a manga alaranjada. E a vermelha são as rodófitas, que elas são usadas na culinária chinesa. É aquele que você faz o teppanyaki, aquela alga que você enrola o teppanyaki, ou sushi, sashimi também vem alga enrolada. Tá bom? Lição de casa, a página 40, corrigiremos na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.